Para você que pensa musicalmente, bem-vindo a mais um Music Head Podcast. Eu sou o Lex Nogueira. Eu sou o Rafael Galo e hoje um entrevistado especial, Gustavo Mérida. É isso aí, galera. Hoje a gente tá com o grande Gustavo Mérida aqui, brotherzão meu. É um prazer receber você aqui, mano. Trocar essa ideia, contar um pouco da sua história pra gente aí, mano. Boa noite, queridos. Galo, Lex, muito obrigado pelo convite. Tô feliz em fazer parte dessa história de vocês. Uma boa noite a todos. Pô, é isso aí, vai ser um bate-papo show. Vamos falar dos patrocinadores, mas antes vamos beber alguma coisa? O que você quer beber, Gu? Você quer tomar uma cervejinha? O que vocês vão tomar? Eu tô tomando água com gás, porque eu dirijo pra ir embora, né? Então eu não posso beber. Eu vou tomar água ainda, porque eu tô trabalhando. Então eu vou na água. Você água não quer também? uma cervejinha, Não, um refrigerante? pode ser uma água. Eu vou Você tem certeza disso? Olha. Se você mudar de ideia, você faz. Você quer uma água, Galo? Pode ser uma água. O meu é com gás, por favor. São mais com gás ou sem gás? Pode ser com gás. Bem. E aproveitando, né, já um brinde pro nosso... Pro nosso... Opa. Essa fora aqui, ó. Mas todo o nosso entrevistado ganha um presente do nosso podcast. Rapaz, eu gosto da cor verde. Tira aí do saquinho pra você ver se você vai gostar dela aí. Aí. É personalizada. De um lado é o nosso logo e do outro lado vai seu nome. Ah, que legal. Nem eu tenho uma dessas. Devia fazer uma pra mim. Mas não tem, né? Com os nomes nossos ainda. Com um tecladinho também, né? Fiquei com ciúme agora, viu? Gostei. Isso é bom, vai guardar de recordação daqui uns 20 anos, quando esse podcast estiver bombando. Imagina. O pessoal assistindo, recordando no YouTube, falando, eu tenho a canequinha aqui, eu tava lá. Boa. Ô, Galo, então vamos falar dos patrocinadores de hoje, então? Bora lá. Quem que são? Não enxergo aqui? Ah, sim. Vamos lá. Vamos falar primeiro do Estúdio Foral, que é onde a gente tá gravando aqui, né? Um estúdio muito bacana. Você tem banda, se você quer gravar sua banda, quer ensaiar, quer fazer uma produção audiovisual, aqui no Estúdio Foral é o lugar para você fazer aqui em São João da Boa Vista e região. É isso aí. A gente tem também a Roma Pizzaria lá de Andradas. Sem maldade. Sem maldade, é a melhor pizza da cidade, hein? É a varanda mais disputada lá de Andradas. São mais de 50 sabores de pizza, um cardápio diferenciado, né? Um vasto cardápio com muitas opções pro pessoal lá entre pizzas, esfirras e porções. É isso aí. Quero falar também da Evotec. Evotec é uma empresa daqui de São João do Boa Vista que cobre São João e região com limpeza e manutenção, instalação em ar-condicionado. Eles que cuidam do ar-condicionado aqui do estúdio. Você tem ar-condicionado lá na pizzaria, na tua casa? Na tua casa, no estúdio. Você vai chamar eles lá fazer uma limpeza. Você não tem noção, cara. A gente pensa que não, na hora que faz a limpeza, você fala, nossa, eu tava respirando isso, cara. É aquele ar que você comprou pro Marcelão lá de 30 anos. Isso, ele e aí um novo, cara, que a gente tem aqui dentro do estúdio, eu falei, nossa, meu, Então, mais que recomendado, instalação, manutenção, limpeza preventiva. Você sabia que falta da limpeza preventiva é um dos maiores causadores de rinite, asma, bronquite? Cara, isso aí ataca demais. Nossa, você não faz ideia eu tenho rinite, tanto de bactéria que tem lá dentro. É foda. Então, mais que recomendado aí, Evotec. Obrigado aí, Wellington e Ricardo. Valeu, mano. Isso aí. Além disso, também tem Você que sabe, Autolanches, lá também de Andradas. Um abraço pro meu amigo Anderson e pro Josias. É uma das lanchonetes mais tradicionais da cidade, desde 1996. Né? E pessoal lá, os lanches são muito caprichados, produtos de primeira qualidade. E lembrando, agora eles estão no aplicativo do iRango, do iFood e do Delivery Much. E claro, também tem um aplicativo próprio também, que se você baixar, tem sempre promoções dentro do aplicativo próprio. Baixa o aplicativo deles na Play Store ou na Apple Store. Isso aí é legal, né, cara? Porque sempre vem com desconto, né? Sim, sempre o aplicativo tem cupom próprio de desconto, é outros 500, né? E a gente quer falar também da OE Carvalho, odontologia lá de São Sebastião da Grama, do meu amigão aí, Rafael. Obrigado aí pela moral. O cara é especial. Ele que é meu dentista, cara. Quando eu preciso, eu corro lá em São Sebastião da Grama. Uma vez eu tava com um siso inflamadaço, cara. Fim de ano, sofrendo. Dói, hein? Ele foi lá e tirou com a mão, assim, ó, a dor, cara. Literalmente com a mão. E lá ele é especializado em cirurgia, prótese. Ele é cirurgião dentista mesmo. Isso, mas a clínica lá faz de tudo. Lá é mais que recomendado, então, OE Carvalho, odontologia. Obrigadão pela moral aí, valeu pela força. E é isso aí, né? Esses são nossos patrocinadores de hoje. Vamos começar esse bate-papo aí com esse grande mestre aqui o mago das teclas aqui de São João e região. Ô Gu,
Primeiramente, cara, conta pra gente como que começou, cara, essa jornada musical. Foi desde criança? Como é que você teve o primeiro contato com a música, né? Como surgiu essa paixão? Eu não sei se foi pelo teclado já de cara, né? Porque, pra quem não sabe, o pai dele é o grande Henrique Mérida, né? Batera então, fera. Batera dos gringos, hein? Brabo. Então, Bruto. o primeiro contato foi já com bateria ou não? Como que foi, cara? Olha, o primeiro contato foi, até acho que é uma curiosidade, que foi o seguinte: meu pai muito antenado naquela época, e hoje isso é comprovado já cientificamente, desde a gestação, né, o bebê ali em formação, ele escuta. Olha que legal, cara. Isso é comprovado que ele escuta. Você crescer, os 9 meses de gestação, você já cresceu ali musicalmente, né, cara? Então, o que ele fez? Ele colocava música clássica pra minha mãe. Olha, que legal. Então eu falo que acho que a formação musical veio desde ali, desse primeiro... Sim. Né, antes de nascer, já estava sendo exposto à musicalidade, escutava Beethoven, Chopin e Os tal. clássicos da música clássica mesmo. Exatamente, bem clássico, orquestra e tal. Talvez por isso que você é bem calmo, né? O oposto dele, né? O Gu é brincando, tá escutando música clássica. Eu não conhecia ele, né? Já vi que é diferente do... o Henrique já é mais explosivo. Explosivo, vamos falar assim. É batera, né? É batera, né? É diferente. Aquela energia toda. Adoro teu pai. Abração. E pro Henrique, em breve ele vai estar aqui também com a gente. É verdade. Mas e aí, então, desde a barriga, então, você já veio... Desde a barriga, eu vim escutando e tal. E, bom, inevitavelmente meu pai batera. E acho que a fase que eu nasci era a fase que ele tava em alta, com grandes projetos, especialmente a banda Tiroteio. É isso que eu falo, você nasceu no auge da banda Tiroteio ali, no né, auge cara? da banda. De que ano que você é? De 91. 91. Então eles Você estava todas as arrebentando, TVs, né, cara? rodando o Brasil, Com gravadora, CD. né, cara? E aí isso é fantástico, né? Ele tava no triunfo ali da carreira, Sim. né? E então, inevitavelmente, eu vi ele tocando bateria. Sim, cresceu vendo isso, ele né? dava aula em casa, então, pelo que eu me lembro, assim, de 5, 6 anos, talvez a memória mais antiga que eu tenho, eu tava tocando bateria. Sentava na bateria, sentava ali, na bateria, fazia uns grooves, tal, do meu jeitão. Sim. Mas sem ele te forçar nada, sempre sem ele me bem forçar, espontâneo, né, cara? Muito novo e tal. E aí aos 7, um pouquinho mais velho, 7, 8, ele me sentou pra ler o Pozzoli comigo, aquela coisa da rítmica, Caramba, aí, entender cara. as figuras. 7 e pouco anos, Pozzoli já. Mas, Você assim, não leu até hoje, né, o Pozzoli? Mas veja bem, aquela coisa, né, criança... criança. Tem outro entendimento. Quer brincar, né, você cara? encarou o negócio como uma brincadeira, né? Uma brincadeira, até eu me esforçava, mas pra entender tudo que ele dizia, mas ficou naquela coisa, essa figura você toca assim e tal. E acho que é mais ou menos isso, vai associando. Bem mais por cima, assim, né? E aí a bateria foi, mas engraçado que eu também me lembro, desde acho que dessa idade, 7, 8, eu sempre pedi um piano pra ele. Um piano, um teclado. Eu acho que criança tem mais facilidade com piano e bateria. Bateria Piano e porque bateria, é questão de instinto, né, percursivo. Sim. E piano porque, tipo, né, cara, pra uma criança ele já sai som de prima ali tudo, né, meu? E na bateria, assim, eu me realizava tocando. Sim. Né? Até 10 anos já tocava. Eu lembro que, acho que por aí 10, 11 anos, o Ramon Montagnard, que é um super batera aí, que ele tem aquela técnica, né, do push-pull no chimbal. Sei. Rápido pra caramba. Ele é uma referência, toca com grandes artistas nacionais. E ele foi dar um workshop, acho que em Pinhal, Vargem Grande, não lembro. E eu era pouco ousado, eu subi na bateria e toquei lá depois. Caramba, então tinha essa coisa de gostar de tocar bateria. Ai, que legal. E desde pequeno. E não tinha vergonha já então, porque você já chegou desde aquela época, já subiu e foi fazer um som lá. Queria legal, tocar e tal. E sempre esse pedido do piano, quero um teclado, um piano e tal. E aí ele precisou ficar um pouco mais velho, foi aos 10. Lembro que eu fiz aniversário, no mês seguinte ele chegou com o teclado lá. Aquele Cássio CTK. Cássio é um clássico, né? Todo mundo teve, né? Eu não tive, o meu primeiro foi um PSR. O PSR. Alguma coisa. Yamaha, PSR. Os basicão, né? Que todo mundo tem quando é criança. É Cássio, é Yamaha. O test drive, né? Às vezes a criança não gosta. É o mais baratinho, ele fala, se ele for, a gente compra um melhor. Não tem como investir, né, numa coisa mais cara, entendeu? Não dá, vamos ver se ele vai aprender. Vai comprar um Korg pro moleque de 10 anos? Não faz sentido, né? E foi engraçado que, assim, acho que esse pedido do piano, acho que vem um pouco pra essa questão de desde gestação estar ali envolvido com música clássica, de maneira bem direta. Talvez inconsciente, né? Inconsciente, o som do piano e tal.
Naquela época, eu sou da época, eu peguei essa fase ainda de VHS, fita tape. Sim, né? finalzinho dela, né? Meu pai tem até hoje um acervo de VHS de todos os shows que lançavam na época e que se passavam na TV. Era muito comum passar show nas TVs, né? E eu fui me aproximando de bandas que tinham teclado também. Então, The Cure tinha teclado, Faith No More. Faith No More nos anos 90, ainda foi a explosão tinha ali, muito né? teclado. Que mais que era legal? Assim, o Dream Theater, que foi que tive história depois com o Dream eu acho que foi um divisor de águas pra você ali também, né, mano? O Yes, Rush. Purple, né? O Purple. Então, eu ficava... Engraçado, as crianças iam brincar na rua, eu punha o VHS lá e ficava lá vendo. Curtindo. E olha que legal. Pink Floyd, olha que legal o teu pai ter esse acervo pra você poder usufruir disso e te despertar algo, um interesse maior ali, né, cara? Sim. E era engraçado que assim, você vê, eu lembro que tinha no SBT, tinha aquele Cinema em Casa. Cinema em Casa. Sim, sexta-feira, né? Então é engraçado que minha avó ia pra sala assistir o Cinema em Casa, e eu ia pro quarto pôr um VHS lá e ficava vendo os rocks e tal. Caramba. Então foi isso, acho que esse primeiro momento... Engraçado que hoje, que eu trabalho mais com ensino, educação, é o que a gente vem falando com os pais, né? Olha, você tem que expor a criança à música. Incentivar, né, cara? De muitos jeitos. Não precisa muito naquele filme Escola de Rock, né? O que o Jack Black faz é isso. Ele dá, no final ele dá as fitinhas e tal, tipo, de cara, pro guitarrista dá uma fita do Hendrix, pro tecladista dá um do Yes e tal. Então pra Purple, né? Pra ter referência, né, cara? Isso aí é importantíssimo, né, cara? Não só no rock, não só na área do rock, mas na música em geral, né, cara? Música em geral. O rock depois você vai ali, né, direcionando. Cada um né? Vai chegar no estilo que gosta, né? Sim, mas eu sou suspeito a falar, mas eu assim, particularmente, creio que o rock é uma grande escola a se estudar. Nossa, você aprende muito tocando. É demais, cara. Eu também. Mas você também começou no rock, né, Gu? Então, aí por conta disso tudo... O rock já... Então na minha veia tinha ali o clássico e tinha o rock. E teu pai, né, também meu pai gosta batera, só de coisa de rock fodona ali, já foi aprendendo. Tem que tocar isso aqui. Ele falava sempre assim, você tem que tocar isso aqui, agora toca isso aqui, agora tira isso aqui. Ele tira uma música do Rush pra mim tocar com você, tipo assim. Imagina Henrique falando, você vai, vamos, não conseguiu já? Até antes, no final do ano, ele tava falando, tira o Tom Sawyer pra gente tocar lá com os caras. Que legal. E aí, a primeira vez que você tocou com teu pai, assim, em público, quando que foi, como que foi? Então, é o caminho da história. Então, eu ganhei o piano e o teclado com uns 10, e aí, assim, eu fiquei acho que um mês ali brincando com o teclado, meu pai já era professor, me pôs no CLAC, o CLAC já... Uma escola clássica. Eu não lembro se chamava CLAC na época, acho que acredito que sim. Isso há 20 anos atrás. Mas era uma escola referência, sim, né? A Vânia sempre foi, né, cara? Sempre engajou muito culturalmente o ensino da música e tal. E então, eu lembro do meu pai conversando com o Márcio Pereira, que é um grande mestre, pianista aqui da cidade. Sim. E falando, olha, eu só quero música clássica pra ele e partitura. Judiou, hein? O começo do tecladista é foda lá de partitura, né, cara? Que nem eu, como guitarrista, eu sou inimigo de partitura, já tinha um outro caminho, já tinha a questão de acorde, de cifra. Sim. Que era mais simples, Era mais simples, mais popular. Mais já se popular, falava nisso, né? Isso. Clássico, dito e popular, já tinha essa coisa. E aí ele chegou pro Márcio e falou, só partitura e música clássica. Então ele me deixou um pianista nerd, assim, no primeiro momento. Tocava Chopin, Beethoven, eu gostava, cara, eu gostava de tocar, isso já tava comigo. De ficar me empenhando e tal. Cara, isso, querendo ou não, foi assim, a maior escola praticamente que você teve, porque você foi beber da fonte, da onde, né? De tudo, da onde surgiu. Eu não sei, eu sou leigo a falar dessa parte, mas tipo, esses pianistas clássicos aí, eu acho que foi mais ou menos tudo na mesma época, na mesmo século. Tem os renascentistas, tem as coisas mais... tipo assim, essa é a fonte principal ali, vamos falar, né? O piano, assim, você vai estudar só esse paralelo raso, você vai estudar do barroco ao romantismo, assim, que eu acho que são os principais até hoje, mesmo na faculdade. Então você vai pegar Bach, Beethoven, Mozart, Chopin, são os clássicos, e os que estão assim, que são secundários, não foram tão influentes à primeira vista, mas são muito bons. Se fosse um lado B, assim, como lado B. Legal. E então eu estudei um pouco disso, assim, e aí foi engraçado porque acho que sei lá por que aconteceu assim.
Mas é aquela coisa, as crianças, eu falo a crianças, porque na minha rua lá no DR, onde é a escola hoje, era o final da cidade. Ali não Sim, tinha. é verdade, onde é o não tinha Centro ali, era um terreno. O final pra ir pra Santo Antônio do Jardim já era já a estrada ali, de já. terra, inclusive. É verdade. Então, você sempre morou lá? Sempre morei lá. Então eu via as crianças brincar na rua, me chamava pra brincar de bola, carrinho de rolimã. Até uma vez ou outra eu ia e tal, mas eu gostava de sentar e ficar tocando teclado. Olha que legal, cara. Então eu fiz minha primeira composição, no primeiro mês de aula eu já tinha feito uma composição, gostava de combinar os sons, não sabia harmonia, mas aquela coisa. Mas ia batendo, né? Até achar. Você vai que fazendo legal, e tal. Então, o curioso é que, assim, acho que dos 10 aos 13 ali, mais ou menos, eu toquei muito piano, cara. Cara, eu estudava o dia inteiro. Eu gostava de nadar, eu era um lembro que seu atleta. pai falando isso aí pra mim, falou, cara, o Gu, quando ele era criança, ele estudava o dia inteiro, cara. Ele saía da escola, chegava, era estudar. Estudar e eu lembro, assim, com uns 12, 13 anos, que eu fazia aula no CLAC. Então, o dia que eu fazia aula no CLAC, eu ficava o dia inteiro estudando, fazia aula e saía só à noite. Meu pai dava aula lá. Caramba. Eu saía com o dedo inchado de tocar, cara. Então, assim, eu gostava de fazer. É engraçado falando isso hoje, porque eu cobro que tem aluno que quer prestar vestibular, fazer faculdade e tal. Eu falo, cara, você tem que fazer isso. Você tem que sentar lá no piano, no teclado. E moer ali, né, cara? Claro que naquela época não tinha celular. Pra falar que eu não assistia desenho, eu assistia desenho. Mas eu deixava o teclado na frente do desenho ali e ficava tocando. Não tinha celular e não tinha a facilidade que a gente tem com a internet hoje em dia. Tinha nada. Porque hoje em dia, se tudo você quer baixar um book de teclado, você tem ali. Sim. Você quer aprender uma música, você vai põe no YouTube. Tem um asiático de 4 anos ali tocando já, né? Alguma coisa. Verdade, né? é verdade. É foda, né? Então mudou muito. Então talvez por isso, um pouco acho que da pessoa, mas eu ficava tocando. Então essa pergunta do Galo, né, quando a primeira vez, quando né? foi que começou aí a primeira apresentação, eu já tava tocando legal, tudo, meu pai falou, tem um trampo. Meu pai já chega já trampo. De vez naquela bomba. De vez falar, não, vamos fazer um recital, não, já tem um trampo lá, vamos embora, se vira. Eu tocava no Claque tinha recitais, mas era aquela coisa pontual, saraus, né, bem... E mais ali, né, restrito à escola ali mesmo, tal, né? E aí meu pai falou, tem um show assim, assado no teatro, e inclusive o Osmar Garcia, que foi um grande incentivador aqui cultural, infelizmente nos deixou, faleceu, né? Talvez há uns 10 anos atrás. Então o Osmar com meu pai montaram a banda Alfa, então tinham vários eventos na cidade que eram apresentados com essa banda, né? E aí tinha um pianista na época que teve um problema, não sei o que aconteceu, e meu pai falou, você não quer tentar fazer? Tem uma vaga ali. Tem uma vaga aqui, você vai... Então foi uma das primeiras vezes que eu toquei com meu pai foi nesse sentido, assim. E foi na verdade, foram 2 vezes juntas, assim, que era meio final de ano, ia ter um Réveillon também, acho que em Águas da Prata. Já calhou ali, já. Ele falou, vamos lá, vamos tocar. Só que pra ele, eu não sei o que passava na cabeça dele. Eu acho que é emoção, né? Porque, cara, tocar um repertório inteiro de um Réveillon, fazer um show no teatro, né, no teclado, é um negócio difícil pra caramba. É outra você tem que pegada, saber os acordes, né, introduções, timbres, então... É trampo, né? Eu imagino que ele tava me incentivando ali. Sim, né? Então foi um grande marco, acho que também parar de estudar, digo assim, só ficar estudando e começar a tocar, veio com o meu pai, e acho que essa primeira fase toda da minha formação musical foi em volta do Henrique Mérida ali, né? Sim. Ele me dando coisas para ouvir, digerir musicalmente, eu acompanhava ele em alguns palcos que eram mais perto da cidade, comecei a estudar, tocava bateria, ele me dava umas noções, veio o claque, veio esses primeiros shows. E aqui eu faço um outro grande paralelo, porque tocar em show era tocar em banda. Tocar no teatro. Ele falou assim, vai gravar um DVD. Que gravar DVD, cara? Nunca clássico dele, eu imagino ele, cara, nessa época. Não, vamos sim, vai rolar, vamos gravar um DVD aí. De ensaio, cara, e assim, com 14 anos foi isso. Eu não tinha percepção de tirar a música de ouvido. Sim. E é o que você falou, não tinha internet que você baixava. Era muito difícil, hein, vídeo, né, cara? E aí aconteceu um grande paralelo, que era o meu primeiro contato com os grandes mestres da cidade. As bandas eram compostas pelo Magrão, pelo Valdran. Sim, as lendas daqui de São João, as lendas, né? O Endre na época, o Braido, né? E então eu me lembro muito bem que acho que o primeiro trampo, assim, tava o Valdran. O Valdran era o guitarrista. E eu ligava pra ele, Valdran,
pelo amor de Deus, que acorde que é esse aqui? Nessa música. Tom, o que é que tá acontecendo? Caramba, né? Experiência, assim, tirar a música, ó, você tem que tirar e ponto. Deve ter sido tenso, hein? Foi tenso e foi assim. É engraçado que hoje eu tenho um curso de percepção musical e músicos profissionais me procuram para tentar resolver essa questão do ouvido absoluto, que é você ouvir o som ali sem instrumentos, você já sabe que nota que é, hoje que já acorde, sei. que é. Que legal. Mas naquele primeiro momento, jamais. Eu escutava a música 1000 vezes, cara. Eu não sabia nem dizer que aconteceu nada, zerado, assim. Perdidão, né? Perdidão, criança, eu né? tenho tal. ouvido absoluto só pra nota Mi. O Mizão, assim, eu consigo saber. Depende, às vezes você tá. Porque agora a gente toca faz tempo meio tom abaixo, quando às vezes bate o Mi bemol e é Mizão, né? Mi bemol. Boa, o hard rock estraga a gente, né? Nesse ponto. E aí começou essa coisa e não tinha celular. Então eu lembro da cena de eu pegando o telefone de fio aqui, assim. E vamos, então vamos lá. Essa música, tá? Si menor, e anotava num caderno. Caramba, no telefone, tirando pro telefone. Isso, meu. Era isso o rolê, assim. Diz que Aí o Valdran já dava aula, né? Já há anos foi... também ali, né, cara? Então já tava... E eu falo que ele e o Magrão também, né? Ele e o Magrão foram mestres nesse sentido, pela paciência, o incentivo, ó, é assim, Sim. toca desse jeito e tal. E que aí já não competia meu pai, que era um baterista. Não tinha como, né? Era outra praia, né? Era uma outra área da música e foi esses dois guitarristas, especialmente no começo aí, me nortearam, ó, você tem que fazer isso e tal. Foi bem interessante, até os 14, 15. Aí começou a tocar, né? Abriu a porteira. É isso que eu ia falar, não, que você falou de tocar, de show, coisa. Cara, a estrada é uma das maiores escolas, né, Gu? Porque ali você aprende, tipo... É claro que você tem que ter muito estudo antes, claro, né? Sim. Mas na estrada você tem que se virar. Estrada você tem que se virar, você tem que aprender, você errou, você tem que improvisar, você tem que passar um perrengue ali, queimou uma fonte de um teclado teu, você tem que se virar, né, cara? Tocar com algum instrumento, com algum instrumento emprestado e tal, né? É uma escola também, né, mano? Nossa, é a maior escola, acho que é a prática, né? É a prática. Pode ser muito teórico, passar por grandes escolas, mas na hora que você tá sozinho ali fazendo o que você tem que fazer, a experiência é muito diferente. E aí, depois desses shows, foram abrindo outros. Eu lembro que foi na mesma época, acho que eu toquei um ano, assim, com algumas coisas desse tipo. Aí, logo em seguida, veio o pessoal da Sanheim, eu era muito novo, tinha uns 15 anos. E veio o Ricardinho e o Lucas, o Luquinha. Sim, né? Luquinho, falecido amigo nosso, um dos maiores contrabaixistas. Baixista, sim, que você não faz ideia o cara tocando. Cara. Que São João teve, tava nesse Ricardinho, cara. Ricardinho já era o Ricardinho, o Eduardo, o Rodrigo, né? O Rodrigo e o Luquinha. E aí surgiu esse convite da Sanheim. Nossa, era molecaço de tudo. Não tinha carro, tinha um Korg que meu pai me deu e tal. Né, foi o primeiro grande teclado que ele me deu depois do Cássio, né? O último investimento que ele falou, agora eu te dei um profissional, agora você se vira. Acabou, daqui pra frente você vira. E, então é engraçado que começou a surgir, acho que São João tem na verdade, muita procura por bandas, né, aqui essa região é muito rica culturalmente, né? Então muito cedo eu comecei a cair na estrada, na noite pra tocar. E, nossa, é uma formação incrível. Né? Engraçado que a gente vê que, por exemplo, você se forma hoje na faculdade, depois eu vou falar um pouco disso. E você não tem ainda muito essa coisa, esse tato na noite, esse tato de seguir É muita teoria só ali, né? Muita teoria. Não tem tanta prática. Você aprende até a fazer alguns projetos legais, você vai estar em sintonia com isso. Hoje tem o PROAC, tem o PRONAC, tem a Lei Rouanet e tal, tem uma abertura. Sim. Mas são pontuais, né? Se você pega aí uma banda que tá em turnê, cara, eu participei da Banda UE, inclusive. Banda UE, sim. Caramba, eu fui convidado pra tocar na Banda UE, pra fazer um teste. Sim. E no domingo eu fui fazer o teste e meu carro quebrou. Putz. Aí eu não fui, na outra semana eu mandei... Aí chamaram o Gu. Aí chamaram o Paulinho. Eu não sei se você conhece o Paulinho lá de Andrade, o bigodinho. Sim. O Paulinho foi na semana, fez o teste e pegou a vaga. Caramba. Nessa época. Foi em 2006, mais ou menos. E a Banda UE tocava não, sem parar, né, cara? Direto. Tocava, a gente fazia, vou chutar por baixo aí, sei lá, umas 70 datas por ano. Nossa, assim, você sabe domingo, final de semana, né? Então, muito cedo eu caí na estrada e assim, a Banda UE depois cresceu muito mais, aí eu já tinha parado de tocar com eles e tal. E então, você imagina, tocando
o ano inteiro sem parar, você adquire muito conhecimento, Senhora, passa muita coisa. É, né? passando por várias situações, inúmeras situações, né, cara? Eu acho que isso aí Tira a ensina música, demais. né? Coisa Tira- engraçada, tira a mas o que coisa engraçada hoje em dia, né? Às vezes é muito perrengue na hora, né? Perrengue na hora verdade. que é complicado, né, mano? Cara, e a grande história disso, acho que, por exemplo, das áreas da música, né? A percepção musical é um negócio que todo mundo quer ter, cara. Nossa, Nossa, é, todo o, mundo, é o ápice ali. É dessa- o ápice. É o porque, sonho, né? Você fica independente. É. Você escuta o álbum e toca igual. Pô, É. tô Putz, livre de delícia, curso, né, cara? de qualquer coisa. Então, eu atribuo muito essa vivência na estrada a isso. Por exemplo, a Banda Uê tinha 80, 90 músicas por show. Caramba. E era numa época que saía muita música. A indústria tava em alta. Eu tava tirando sempre música. Ivete, Então, Claudinho, não sei o isso. que. Passa um repertório pra mim, foi 50. E eu tirei Já metade. foi, você vai caramba. levando. E banda É de muita baile coisa. é aquela coisa, né? São blocos, É. então são 7, 8, 10 blocos. Cada bloco é um estilo diferente. Então Pop você rock, teu cérebro tem que sertanejo. mudar ali na hora, né? Tipo, zerar, Fazer, falar, e opa, outra, agora eu tô no sem axé. contar que ainda no teclado, né, por exemplo, na guitarra, você configura 3, 4 timbres ali, um limpo, um som do teclado. Você, Meu no axé você tem que fazer teclado. metal, strings, não sei o que. No rock é órgão, Cara, piano. uma engenharia. né? É foda, hein? Dá um trampo legal. Então rolou toda essa cena, assim, na noite, que eu acho que é uma cena muito importante pro musicista, né? Eu acho que, como se diz assim, é a linha de frente, né, da música. Todo músico quer tocar, quer ter sua banda, Sim. quer estar no palco, né? Eu acho Com que isso certeza. é o principal. Quando você começa a aprender algum instrumento, Sim. você já almeja lá na frente e fala, não, eu quero tocar com uma banda, né? Quero Seja o fazer estilo que sucesso. for, mas eu quero milhões, iates, Mulheres. mulheres, navios. Não é bem assim, não. Não é assim, não. É foda. É que nem quem joga futebol, né, cara? É um sonho, né? 96%, 97% vai ser pessoas comuns, né? E 3% vira jogador profissional que vai ganhar milhões. Sim. Tem muito jogador de futebol profissional que não, E que aí não ganha um milhões. milhão que vai se Sim, destacar mais. mas eu né? falo assim, tem muitos jogadores que vivem, por exemplo, Andradas tinha o Rio Branco Futebol Clube, disputava a primeira divisão do Campeonato Mineiro. Na época, 2006, mais ou menos 15, 16 anos atrás, o salário deles era 4 mil reais, 5 mil reais. Sim. Não é um. Pô, já não, na beleza, época é um né, salário, para hoje é um salário bom, na época. Uhum. Então, assim, vive disso, mas não vai ficar famoso. Não, né? com certeza. Então, aí, a mesma coisa que nem na músico, né? música, Né? Tem, É. quanta gente vive de música aqui, Porra. né, no mundo e, assim, não é famoso, mas toca o barco. Tem né? muitos meios aí, né? Tem. Ô, Gu, Legal. falando dessa época do Sanheim, que foi a época que eu te conheci também. Sim. E com a Sanheim você rodou bastante, você fez bastante shows também, Nossa, né? a gente tocava bem. Que já era mais era heavy metalzão mais tradicional e tocava uns power metal também. Tocava. Né? E aí vocês tocavam, tipo, eu lembro de ver vocês tocando Dream também, cara, umas coisas assim. E eu vi eles tocando Ricardinho com guitarra de 7 cordas, o Luquinha com baixo de 5, caras o Gu debulhando. debulhando, falando, nossa, cara, eu Que tocava fera. punk rock na época, eu tocava Ramones. Ramones, Sex Pistols, né? Vai ver os caras tocando Dream. E aí, cara, eu devo ter, se eu achar essa foto, eu vou colocar essa foto, que você era cabeludão ainda na época, Isso. cara. O Gu era Eu cabeludão. acho que eu já vi um vídeo dele tocando, acho que era The Black Soundtrack Não, também. na Soundtrack Road. Soundtrack, Mas aí depois foi. Aí depois. Tocando. Eu já vi, mas né, eu já acho que ele era cabeludo nessa época. Eu não. acho que eu era. Acho que era. Depois eu vou tentar, se eu achar Agora as que eu fotos, vi eu ele, vou eu colocar aqui. cabelo e falar, isso tá diferente. Faz 15 anos, né? Mas bastante. E aí teve isso aí também, a Soundtrack Road, a gente tocou também. Não foi tanto, né? Mas a gente fez alguns shows bacanas também. Assim, Foi legal. Tem até hein? vídeos no YouTube, cara, da Tem, gente tocando. Bacana pra caramba, cara. Foi essa época. Muito bom. E aí já era mais tipo Purple, a gente tocava Kansas, umas coisas assim, tipo, uns hard hard rock, rock, já né? tava, Gostoso. era legal demais. As duas bandas foram fantásticas. A Sanheim eu toquei mais tempo. E eu peguei numa fase assim que os meninos estavam muito empolgados com o show. Então, acho que a gente tocou muito, cara. Na região toda. Eu lembro de ter visto muito- bastante show de vocês também. Muito encontro de motociclista. Isso que eu ia falar, encontro de motociclistas bastante também, bares, né, da região, Sim. tudo. Foi massa demais, cara. E depois de um tempo, acho que você foi viajar, foi pra fora do Brasil? Como é que foi essa história aí? Foi. Isso foi mais recente, assim. Mais né? recente. Mas aí só pra gente não tá. perder A linha de raciocínio. o cronograma. Cronograma, ali. eu acho. Aí você tava já caindo na estrada, tudo. Não dava lá, você não tava dando aula ainda, você não Cara, lecionava ainda, ou já lecionava? Eu comecei a dar aula com 16 anos. Com 16 foi anos. no meio disso tudo aí. Tá. E com 16 Mas você não tinha escola, você dava aula no só quarto de casa. Ah, sim, Lá naquela casa que hoje é escola. Comecei lá,
Não sei, surgiu a procura. E foi, não sei, assim, foi... Não sei por que surgiu a procura. Mas surgiu a procura. E você falou, vamos lá. Ganhar um troco aqui, né? Vambora, né, E meu? aí começou, e sempre levei esse paralelo. Dava umas aulas e tal, e tocava na noite, gostava de tocar. Mas eu era molecão, eu tava na... O quê? Terceiro colegial, segundo colegial. 7, 18 anos. O ensino médio. Então, eu era o melhor aluno da escola, tinha que estudar pra caramba. Eu fazia um curso técnico, eu tava abrindo aquele Instituto Federal aqui. Sei. Acho que abriu, eu comecei no Cefet, eu me formei, a primeira turma do Instituto Federal, em técnico de programação, lá faz muito tempo. Olha aí, caralho. Então eu tinha que estudar. Puta, a minha avó foi a mulher que me criou, cara, a Olga Mérida, né? Ela criou meu pai também, e foi uma mulher fantástica. Então ela é muito rígida com o estudo, você tem que estudar pra caramba e tal. Então tinha boa nota e tal, então tinha tudo esse paralelo. Então eu estudava, tocava os finais de semana que gostava e dava essas aulas, assim. E isso o piano te trouxe, né, cara? Essa disciplina, né, cara? Trouxe. Como você foi muito disciplinado pra estudar, ficava o dia todo. Eu acho que pra escola, então era fichinha. Vamos lá, vamos estudar e aprender legal, aqui. Ser o melhor da classe aqui, tudo. Era gostoso essa coisa de se destacar de alguma forma e Sim. tal. E aí veio a questão dos vestibulares, né? Pô, 17, 18 anos. Você escolheu o que ia fazer da vida. Então, aí que olha que curioso, eu queria engenharia, cara. Nossa, eu tenho até hoje uma paixão por física, adoro física, e depois eu consegui pôr um pouco disso na minha profissão hoje. Mas então, até o terceiro colegial, eu estudei em rede pública. Então, você prestar uma faculdade pública era muito difícil. Daí, e foi interessante pelo seguinte, como eu já dava aula naquela época, e minha família é muito simples e tal, eu conseguia pagar meu cursinho no ângulo, por exemplo. Então eu dava as aulas de teclado e ia fazer o cursinho lá. Você mesmo pagava, custeava tudo. Pagava, que legal, tal, cara. tocava em monitoria, tal, lá também, etc. E aí, cara, eu tentei 17, 18, acho que uns 2, 3 anos eu tentei fazer engenharia, cara. Você tentou, então? Eu tentei, eu prestava engenharia. Mas não rolou. E todo mundo assim, não, você tem que fazer música. Não, eu quero... Então, né, meu? Eu quero fazer engenharia. E era engenharia mecânica no ITA ou engenharia química nas outras. Eu adorava, assim. Queria seguir isso. Apesar de tocar, sei lá o que deu. Vai entender, né, mano? Tinha esse lado B comigo. E aí eu fazia assim. Então eu vou fazer o seguinte, todo ano eu pego uma faculdade, presto música... E nas outras eu ponho engenharia. Aí eu passava em música e não passava em engenharia. Caramba, sacanagem. Peraí, alguém tá falando que eu tenho que... Tava predestinado já, né? Aí no final eu falei, quer saber? Eu tinha passado em Tatuí, tinha passado na Unicamp, que são, acho que as maiores instituições modais de música. E aí eu falei, eu vou fazer Tatuí. Aí eu fui fazer Tatuí. E é engraçado que tem um conservatório, não é uma faculdade que você tem o bacharelado, né? E dispensei o Unicamp no momento. Aí fui pra Tatuí. Cara, chegou lá, é um universo totalmente paralelo, assim, né? Paralelo. Que legal. Tem um parênteses que antes de ir pra Tatuí, eu tava fazendo o conservatório em Poços, no Viviane Ferrucci. Eu me formei lá com um dos maiores pianistas que tem na região aqui, que foi professor da Unesp, o Renato Keff. Esse cara é um monstro no piano. E depois o Clark eu fui pra lá, muito cedo ainda, e acabei lá e ele falou, vai pra Tatuí. Ele que deu essa deixa, vai pra Tatuí, fui pra Tatuí. E lá, cara, é um negócio assim da música instrumental, então você vai respirar a música nacional instrumental. Então, tocar bem o Hermeto Pascoal, tocar os ritmos brasileiros, né? E era engraçado que eu já tinha vivência do baile. Putz, já tinha uma escola por trás disso então, também. Então, o que era tocar salsa, eu já tocava salsa por causa das músicas do baile. Uhum. O que era tocar bolero, eu já tocava bolero bem por causa das músicas do baile. Então já foi bem mais fácil a adaptação ali. Então, quando eu cheguei no conservatório, é engraçado que assim, o conservatório de piano, cara, ele é extenso pra caramba. Você demora quase uma década pra se formar. Sim. 8 anos ali em cima. É muito tempo. Vai prestar medicina, então. É um curso de medicina. Geralmente entra no conservatório criança, com 10, 11, pra você sair com 18, 19 e fazer a faculdade. Você entrou com? Eu entrei em Tatuí, eu tinha 20 anos, cara. Você foi sair com quase 30. 19, 20 anos. Eu fui sair... Só que aí, então, aí aconteceu o seguinte. Era muito longe. Eu tinha que pegar busão, que eu não tinha meu primeiro carro ainda. Até chegar, eu lembro direitinho que eu saí daqui 2h50 da manhã, eu chegava 9h10 atrasado na aula lá. Nossa.
Nossa. Meu, olha Tenso, hein, meu? era um Que trampo. correria, hein, cara? Resumindo, eu me estressei de estudar em Tatuí. Falei, meu, é legal pra caramba, tô curtindo lá na minha época. Hoje já mudou um pouco. E, na verdade, na fase que meu pai estudou lá também, já mudou também bastante. Porque os professores foram saindo, tem reciclagem, mudando, né? vai mudando. Então, eu peguei uma fase, assim, de ouro, que tinha o André Marques dando aula, o Fábio Leal, que são consagrados, né? O Fábio Gouveia, o Kleber Almeida, grandes nomes da música brasileira estavam lá nesse momento. Então isso era gostoso, mas eu tava estressado porque, assim, viagem longa, eu tinha que voltar para dar aula, que eu tinha já mais aluno aqui, tocava com um monte de vida já tava correndo, né, cara? A vida tava Se correndo. você tivesse entrado talvez com 11, 10 anos, era era outro rolê, né, meu? Mas naquela época da informação, talvez isso não tenha entrado. E aí, eu descobri um lance que mudou minha vida, que foi a prova de proficiência. Proficiência. Você pode pedir proficiência no conservatório e na faculdade. Você nivela o teu nível. Você vai pra onde você tem que estar. Eles vão lá falar, eu já posso ir pro segundo, terceiro ano, por exemplo. Eles me colocaram lá... quando você faz a prova em Tatuí, tem um detalhe, tinha 2 vagas, eu passei, cara. E na minha fila de espera ali, tinha gente formada com mestrado em música. Caramba, você chegou ali, a vaga é minha. Meu, eu era o mais novo da fila ali. Tinha gente muito mais velha. Muito Sai mais... daí, eu. Sei lá por que eu passei, acho que eles queriam alguém mais novato. Mas você sempre foi muito prodígio também, né, Eu gostava lembro de estudar. Que você sempre, além da dedicação, né, cara? Eu não sabia dessas histórias contadas de você, mas todo mundo falava, não, cara, é monstro. Você via ele tocar, tipo, a gente moleque, mano, via o molecão tocando, o que é isso, cara? Tipo, então acho que não é, você já tava em outro nível bem avançado, né, cara? Eu gostava de estudar. E o Dream, né, esse paralelo do Dream me ajudou muito, porque eu sempre gostei de compasso ímpar. Então eu lembro que eu fui apresentar eles pediram uma peça do Hermeto Pascoal na prova. E aí eu reescrevi a peça em 21/16, que é um tempo cabuloso pra tocar. Caramba, cara. E cheguei lá, dei umas erradas, mas toquei. Então não sei se chamou atenção e tal, mas eu fui com os 2 pés no peito. Né? Tá na porta, né? Que legal. Então rolou, tal, entrei. E aí depois que eu descobri a prova de proficiência, cara, eu parei um semestre, só fiquei fazendo prova. E aí tinha assim, tinha vários níveis do básico, intermediário e avançado. Meu, me colocaram no avançado no semestre seguinte. Então já deu um salto, eu terminei o conservatório em 2 anos, cara. Nossa, beleza, que legal, cara. Porque senão você ia ficar, né, estudando mais do Coisa mesmo que você já sabia. Coisa que já fazia, né? Aí não compensava. Hoje, mais velho, eu me arrependo um pouco. Porque o gostoso é viver o negócio. Você pulou uma etapa, né? Você usou um password ali, passou a fase. Pulou um password. Hoje, mais velho, sabe? Você vai ficando mais careta, sei lá. Você quer fazer um negocinho direitinho. Sim. Então, hoje eu penso diferente. Mas naquela época, nas circunstâncias que tava, depois eu consegui um carro, mas era longe, gasto. E não só isso. Eu acho que talvez, tipo, a gente vai ficando mais velho, a gente já começa... Escola mesmo, eu detestava a escola, cara. Tipo assim, eu queria ficar em casa curtindo som e tocando guitarra também, essa pegada. E não era, né, assim, pô, não gostava. Aí hoje em dia eu falo, mano, que desperdício de ter ficado, né, um negócio de aprendizado e amizade, coisa que não volta mais, né, cara, essa época aí, né? Então, fiz alguns amigos, tal, fizemos algumas bandas, né? O pouco tempo que eu fiquei lá foi muito gostoso, fiz algumas amizades e bandas, mas sempre com essa coisa assim, nossa, preciso formar logo porque é longe. Sim. É caro, não tá dando, né? Não toma tempo, né? Tem tudo isso. Enfim, mas foi uma experiência fantástica. O Conservatório de Tatuí me abriu muitas portas. Toquei em muitas orquestras por causa de lá. Que legal. E teve esse paralelo. Eu era tecladista pianista, assim, né? Então, quando eu tava no conservatório, eu tocava com as orquestras de lá, depois me abriu portas em Tambaú, em São José, aí surgiu a orquestra aqui em Poços. Foram portas mesmo, né, cara? E aí era mais popular, mais piano, mais eruda, e tinha essa coisa, assim, teve um ano, uns anos, assim, que eu tocava com 6 orquestras, assim, eu vivia tocando em orquestra, é uma delícia. Mas é outra repertório, aí tem que ler partitura pra caramba. Aí tem que... nota em cima de nota. Aí você agradeceu, falou, tá vendo? Meu pai falava, ensina a partitura e eu tava ali, o quê? Foda, hein? Legal, e o rolê, já chegou no rolê da Europa? Quero saber disso. Aí o que aconteceu? Eu formando de Tatuí, eu fiz o trâmite pra Unicamp de novo. E fiz proficiência lá também. Eu quis buscar esse bacharelado. Você já também chegou e falou, não, põe onde eu tenho que estar aqui. Fiz a proficiência lá, é um pouco mais enrolado, tem as burocracias. E aí, eu tinha uma opção de ficar, porque assim, o meio acadêmico, quando você entra, você vai embora, você sai de lá pós-doutorado, vai abrir um leque, assim, que a comunidade acadêmica, ela é super fechada. Sim. Né, é um sistema fechado, assim como o Tatuí era, que é mais conservador e tal.
Mas aí, quando me formei, eu tive uma bolsa para fazer o mestrado que não deu certo. E eu fiquei meio desiludido na época, era mais jovem ainda. Falei, eu vou deixar um pouco quieto, depois eu volto. Né? Então, quando eu saí das duas instituições, que eram de grandes nomes no Brasil, algo me chamou muita atenção. Eu falei, cara, eu como pianista, eu sofri muito preconceito nas duas. Porque quando você vai pra Tatuí, você tem que seguir aquela linha. Você vai no exército, você segue uma linha, você vai estudar em tal escola, né? É tudo direcionadinho, na Unicamp né? também, é muito direcionado. Então, eu não me adaptei muito bem. Eu sofri preconceitos como pianista. Eu tive bom resultado, boas notas. Por que será? Por causa da tua ampla escola, que você teve várias influências, estilos, será, cara? Eu acho que sim. Eu acho que eu tive um pouco de Ter dificuldade. tocado de tudo, talvez já ter, né, muita eu tive experiência. um pouco de dificuldade, cara, pra entender o que era cada um naquele momento que eu tava vivendo. Sim. Hoje, mais velho, eu entendo melhor. Mas naquele momento, como universitário... E hoje ainda continua assim. É o mesmo esquema. Hoje em dia também é assim. Cada um tem seu caminho. Tem seu fechadinho, caminho, né? fechadinho. Não muda. Tem que seguir aquela linha. E isso é interessante porque eles são totalmente desconectados do mercado musical. Sim. Porque tem uma indústria no Brasil acontecendo. Se você ligar a rádio hoje, o que você está escutando? Você não escuta nada do que se toca em Tatuí, e nem na Unicamp, nem na USP, muito pouco. Tem as rádios específicas, né? Sim, mas tem são a rádio pouquíssimas, USP, né? Mas não é isso que e a maioria é vende. rádios online também, né? Mas assim, a rádio comercialzona que a gente tá comercialzona, uma FM ali, não tem, cara. Então, assim, na minha época se falava muito pouco em indústria. E tinha um professor, o Celso Vengagnoli, que ele, inclusive, é professor da Unicamp e de Tatuí. Ele falava assim... A gente está ensinando aqui isso, mas não deveria ser assim. Isso em Tatuí ainda na época. Ele dava aula de prática de banda. Ele era saxofonista. E ele falava assim, cara, aqui a gente tinha que aprender a tocar na noite, tocar no baile. E ele falava isso pra gente. Sabe tocar um rock bem tocado? Né? Você sabe fazer uma frase no sax de tal estilo que não tem aqui? Fazer um Kennedy. Um Kennedy. Coisas assim. Porque ele já estava indignado na época. Claro que assim, eu não quero me equivocar e falar por ele de uma forma alguma, mas a gente percebia nos nossos diálogos, em nossas conversas, que já existia uma frustração geral dos músicos. Não era só sua frustração, de todo mundo lá. Porque se ensinava algo que não se vivia na noite, que se vivia na realidade do musicista. Que aí o cara vai estudar pra caramba lá e vai sair, aí ele vai ter que... A escola da noite vai ensinar de novo tudo pra ele, né, cara? Essa vivência aí. E acho que esse foi o maior desafio, não só meu, mas de todos os músicos. Porque todo mundo tocava na noite. E chegava lá, tinha que aprender o oposto. Você tinha que aprender coisas que você não ia trabalhar, mas você tinha que passar na prova, porque você tinha que se formar. Era uma obrigação. A Unicamp é um pouco mais, assim, mais confortável de passar, mas Tatuí, cara, você não podia tirar um 0 2 vezes, que você era expulso. Caramba, cara. Você tinha um limite de falta que era preciso. E você não podia tirar. Você não podia bombar em 2 matérias no mesmo semestre. Senão, você não era mais convidado a participar. Você se desligava automaticamente. Você era convidado a se retirar. Então todo mundo assim na prova. E eu... Cara, eu não sabia que era tenso assim. Na minha época era assim. Hoje mudou, tem uma nova gestão, talvez seja um pouco mais coletivo, não sei como tá. E eu lembro direitinho que no último semestre, um colega meu, ele aconteceu isso, cara. Ele tomou 2-0 no mesmo semestre. Teve que sair. Saiu. Ele ia formar comigo. Nossa, sacanagem. Foda, hein, cara. Eu falo com ele até hoje, ele é putaço. Ele nem tentou mais, ele nem tentou mais depois. Você não pode voltar. Você não pode voltar mais. Não pode voltar. Porra. Caralho, mano. Acabou tua ficha. Não tem continue. Game over. Você é desligado. Então tinha isso. Tatuí é reconhecido por ser uma grande escola, por ser muito exigente. Por isso, né? muito rígido, né? Os caras que saem de lá saem tocando absurdamente bem, mas ainda meio desconectados pra tocar ali no... Eles estavam no mundo, tocando bem no mundo paralelo. Vocês falaram, né? O mundo paralelo. Mesmo, né? Que é uma delícia. Eu gosto de música instrumental, tive quarteto de jazz, toco jazz louco, até né? Mas hoje. só que assim, na vida real, no mundo real... Você não vai como usar muito isso, né? Não vai. Até teve uma época aqui em São João que o Sanja Bar, não se chamava Sanja, Sodom, sim. O Sodom que era do Ed e que era aqui no centro, no né? centro. Ele abria as quartas e quintas de jazz ali. Eu lembro. Era uma delícia. A gente ia tocar com jazz ali. E tinha um legal. movimento legal, né? Vinha tinha pessoal. Um público, né? Tinha um público. Tem público pra isso, né? Não é um público extenso. Se você pôr no sábado, não vai lotar a casa. Mas se você pôr no meio de semana, vai a galera que gosta ali e tal. É gostoso. Poços de Caldas tinha eu não lembro o nome, é uma esquina, um café, jazz, alguma coisa assim. Então sempre rola uns jazz lá também.
Legal. E aí veio, né? Aí, como surgiu? Aí, beleza. Aí. Não, mas aí, peraí. Aí aconteceu antes disso, acho que aconteceu. Dá. Aconteceu um marco aí que eu acho que. Aí você fundou a sua escola. Né? Aí foi veio o espaço médio, né? vida. Foi o maior, acho que a virada de chave, A né? virada de chave, eu saí formado, satisfeito, mas intrigado com essa coisa do preconceito. Sim. Se você toca assim, aqui você não é bem visto. Por quê? Aí eu falei, vou montar o meu espaço e eu quero ensinar as pessoas. Eu vou ensinar, né? Do jeito que eu acho que tem que ser. Porque se eu passei dificuldade... Outros vão passar também. Outros passaram e vão passar. Então talvez se ela quiser fazer, já vai pronta, né? Já vai mais preparada, né? Exatamente. E aí, tanto é que, como professor de piano, eu coloquei vários alunos nas universidades em Tatuí. Olha que legal. Já mais direcionados. Mas claro que hoje, né, Tatuí e Unicamp hoje não era o que era 10 anos atrás. Mudou. Tudo muda, né? Os tempos vão se transformando. Mas veio essa coisa de abrir a empresa. E aí virou, um musicista vira. Bom, hoje você tem o seu negócio. Sim. Né? Eu não lembro com quem você trabalha. Eu? Qual delas? É. Tem uma pizzaria famosíssima lá em Andrade. Você tem o seu negócio. Então isso pra mim foi uma virada de chave, como o Lex disse, muito impactante na vida de um musicista. Porque o que nós vemos, isso é comum, se me corrija se eu estiver errado, a maior parte dos musicistas ainda não são empreendedores. 99%. Né, eles sabem, eles vão trabalhar para uma banda, vão, né, tocar, né, pra alguém, o cachê né, pra alguém, ali. né, vamos falar. Ele não tem noção de... Ou mesmo que tocar sozinho na noite, mas assim, tocando. Sim, mas ele não tem noção de como fala, o investimento. Nota, imposto, tudo que a parte chata, né? E tem essa coisa do estudo de negócio mesmo, sabe? Assim, aquele plano de negócio. Sim. Eu vou ser musicista da noite, então eu preciso saber disso, eu preciso, né? Enfim, eu vou escrever igual. Hoje eu tenho uma empresa de partitura que chama Darezo. Inclusive, pessoal, acessem a Darezo, é um dos maiores portfólios de arranjo que tem no Brasil. A gente vende online pro mundo inteiro. Como que é? Fala, deixa aí, a gente coloca na descrição. Darezo.com.br. A gente vai deixar na descrição. Lá a gente vende música arranjada para todos os instrumentos. Olha que legal, trabalho com orquestras, piano. Eu quero tocar uma música, eu não tô conseguindo sacar. Deixa seu e-mail. Eu personalizo ela para você. Bom saber. Pronto. Chega agora que não dá conta, fala, peraí. Então assim, né, voltando, eu particularmente tive que falar assim, agora é empreender, né? Então abrir escola, ter cenário, ter professores, clientes, né? Outra área, totalmente, né, cara? Totalmente, né? Não é só dar aula mais, né, cara? Isso a faculdade lá não ensinou, né? Não, nem um pouco. Não. Hoje, graças a Deus, tem Music Business, ou tem um MBA, talvez, uma pós, onde você vai direcionar, né, a gestão de negócio. Hoje tem, mas há 10 anos atrás esses cursos só encontrava fora do país. Né? E são caríssimos, né? Então hoje você tem uma certa... facilidade, né? Uma certa facilidade. Então aí, com 24 anos, que eu acho que é um pouco cedo, eu tive que me estruturar para isso e abrir o meu negócio. Graças a Deus, até hoje estamos na ativa. E abrir o negócio me fez estar em contato com muitas coisas. Fornecedores, patrocinadores, pessoas que querem investir em projetos. Fora os músicos, né? Picaretas. Tem um mundo paralelo, né? Que você não tinha experimentado ainda, né? Vamos falar assim. Ter escola foi muito mais do que dar aula. Né? A gente percebeu ao longo dessa trajetória pequena, a gente não tem 10 anos ainda, o espaço médio. Mas foi mais sobre transformar vidas do que tocar o instrumento. Sim. Né? Então, isso me abriu outras portas e eu sempre com a vontade de estudar. Eu nunca parei de estudar, mesmo depois de formado. Então tem muitos cursos, né? E hoje, com certo currículo, você consegue que esses cursos se abram para você. E minha primeira experiência foi essa. Quando eu tive a oportunidade fui estudar na Áustria, em Viena. É isso que eu ia falar, como que surgiu? A princípio foi para estudo, surgiu uma oportunidade para estudo lá. Foi meio que casado. O que aconteceu foi que eu tinha um patrocínio para ir. Tá. Eu tive um patrocínio. E esse patrocínio, eu falei, eu tenho um patrocínio, eu quero ir para estudar. Então eu vou estudar. Então eu prestei uma prova, entrei em contato com uma faculdade que tinha lá.
E eles me aceitaram, só que em alemão, então é aquele rolo todo para falar, me comunicava um pouco em inglês, um pouco em alemão e tal. E rolou essa experiência de estudar na Europa. Eu fiquei, a primeira viagem foi 1 mês, e eu fui lá estudar o piano erudito. E foi um grande choque na minha vida estudar o piano erudito em Viena, que é a capital da música clássica até berço, hoje. Né, cara? E é legal que assim, eu falei no começo da história lá falando, né, que meu pai colocava Mozart, Beethoven, e eu fui lá. Nasceu escutando isso, e foi na fonte. E foi assim, o maior balde de água fria, porque mesmo ter estudado, eu estudei erudito e popular nas duas instituições, né, ou em Tatuí, em Poços, no Unicamp. E a minha professora, a doutora Milana Cherniavska, ela é uma húngara, ela toca um piano inacreditável, uma das maiores pianistas vivas da idade dela, que está lá dando aula. Ela é cadeirante em várias universidades, em Munique, em Graz, né? Currículo bravo. E ela falava com todas as palavras, assim, você não sabe tocar o piano. Caramba, Gu, que choque, hein, mano? Choque foi pra caramba. Caralho, velho. E, nossa, foi uma experiência né? de virar mas e aí, você vem embora? Eu vou embora, que se foda. Eu chutava o balde, cara. Como assim? O que eu fiz? O curso... Você tem a opção de ficar alguns meses lá, ou você juntar toda a carga horária e fazer num tempo curto. Eu preferi fazer isso porque, é caro ficar lá, eu tinha um patrocínio limitado. E como você já era acostumado a estudar o dia todo, pra você nada de novo, lascar. Né? A primeira adversidade que eu tive era o seguinte, que eu almoçava com a minha professora todo dia. Só que ela tomava cerveja no almoço. Caramba! Gente boa, hein? E os alemão, os chopp lá é de 1 litro. Não é canequinha, né? Rapaz, 2 chopp desses eu já não conseguia estudar depois. Caralho, mano. Então eu tive esse problema. Cerveja de verdade lá, né, cara? Cerveja de verdade, cerveja quente, né? Os caras não tomam cerveja lá. Mano. Então esse foi um trabalho. Eu tive que me adaptar a essa circunstância de fazer o social com ela. Estudar bêbado. Estudar bêbado. E aí é o seguinte, você ganhava o diploma lá se você depois de fazer um concerto. Você fazia concerto de autoridade. Assim. Eu lembro de ter visto alguma coisa sobre concerto, um vídeo, uma apresentação sua. E a gente fez os cursos num salão lá meio imperial, que era da época que os generais faziam bailes, aqueles negócios de filme. Nossa, assim. cara, eu imagino, né, cara? Aquele pianão de caldo no hall, aquela coisa. Até tem um vídeo no... Aquele reverb natural, né? Reverb natural. Tem um vídeo no Facebook. Eu vi tocando no Facebook. Garota de Ipanema, que eu terminei o recital tocando Garota de Ipanema. E bombou pra caramba, a marca do piano me contatou e tal, que lá tem o Bosendorfer, né? Que é o piano. Eu já toquei, só que só com o sample no computador, né? O Bosendorfer é um plugin super piano. Violento, né? Uma das maiores marcas, né? E aí... Então rolou isso, eu consegui me organizar nesse sentido de... Claro que eu não saí de lá o maior pianista da Europa. Mas eu também não deixei barato, porque assim, eu apresentei o que eu tinha que apresentar lá, no final das contas eu entendi o que ela queria ensinar, só que eu já era um bom compositor, né? Eu já estava um pouco mais velho, eu sempre compus esse mesmo mês de piano. Então eu pedi espaço, apresentava as minhas peças que eu queria colocar algumas no concerto e ela delirou, cara. Que legal. Porque eles não têm muito isso. Aí, ó, chupa. Chupa. Não tem vamos lá, o swing, a pegada brasileira, talvez, né? Eu acho que esse swing brasileiro no resto do mundo não tem, né, os estilos são diferentes, variam naturalmente com a cultura. E eu fui com umas peças clássicas minhas, que eu, né... Mas você sempre coloca tempero teu ali, né, cara? E eu fui, ela ficou assim, cara, muito legal, você tem que tocar isso. E aí toquei, além das peças do repertório que tava ali, as tradicionais que a gente tava estudando, toquei algumas minhas e a Garota de Ipanema, que ela falou, você sabe tocar alguma peça brasileira? Vamos aproveitar que você tá aqui que o pessoal vai... Então foi legal, no final das contas, apesar desse desconforto, né, de chegar num país diferente, não falar a língua e tal, e eu vi uns pitacos da professora mais velha,
acho que a balança, o saldo foi positivo. Louco. A experiência, Foi uma né, cara? experiência E outra, boa. talvez ela falou isso até pra te Motivar, né? motivar, porque se Mais, você né? for um cara bom, ele vai se motivar. Se ele for um cara frangão, vai É, embora. pode ser, pode ser. Pode ser, né? teste, né? Pode ser que Certeza, ela cara. quis me Tipo aquele incentivar. filme Whiplash de batera lá, né? cara? Foi, Nossa, eu foi assisti isso aí que rolou. Foi isso, né? cara. Não é. Vai tocar até o dedo sangrar. Ai, foi engraçado. Tinha um estudo de Chopin. Chopin sempre tem um estudos mais difíceis no piano e tal. E tem um lá que eu tava fazendo um movimento errado. Cara, eu me senti uma criança de 5 anos, que ela pegou na minha mão. É assim Caramba, que faz. mano. Tipo, você com a carga musical que você já tinha. Falou, mano, E eu assim, eu tô aprendendo a tocar assim aqui na Europa. É, a ponto de pegar o certificado, o diploma, rasgar, tudo assim, vamos começar de novo. foda, hein, mano. Mas é outra escola, é outra vivência, né, cara? É outra. E outra, não tem como comparar. Tipo assim, é lógico que você já tocava pra caramba, mas a cultura lá fora é outra, Não, é né, muito cara? É diferente. outra. As crianças já saem da escola sabendo, tipo, Sim. ler partitura, né, cara? Já é outra pegada, né? Sim, é meu? outra pegada. Eu vi isso, nunca tinha visto crianças tocar bem. Os caras tocam mesmo. Já cara. é absurdo mesmo. Toca, sim. Desde quando nasce, né? Porque É. é que lá todo mundo põe as crianças pra ouvir a música na barriga, né? Você é um caso excepcional. Deve ter sido Não, isso. com certeza. certeza, Os europeus é. são... Ô, Gu, aí, beleza, fez esse concerto. Você não pensou em nenhum minuto ficar por lá e falar, putz, seguir minha carreira aqui, em arrumar algum endorse de que nem o piano já tinha entrado em contato. Você não pensou, falou, pô, mano, é a virada de chave talvez maior da minha vida. É Por verdade. mais que você tinha né, aberto a escola há pouco tempo e tal, Sim. né? Tem um embriãozinho ali, mas Cara, tudo lá isso fora passou, é outra coisa, né, cara? Tudo isso passou pela minha cabeça. E aí vem esses pesos. Né, o que escolher? A Milana falou, você tá super aberta, você vir estudar, quer fazer uma pós, tal, em Graz, tal. Só que a adaptação é o seguinte, você mudar para um país desse, cara, você tem que ter um recurso financeiro razoável e pra você tem que estar poder fluente se na manter língua. Tranquilo. Falou, a língua que talvez né, seja mais complicada. Ali né? na Áustria, tudo em alemão, era uma coisa Nossa, que pra atrapalha mim... demais, Mas, né? mas talvez, tirando a parte da língua, porque alemão é foda, né, cara? Vai falar caneca, é Hatschkonchefont, né? As palavras são tudo gigante, né? É. Mas, assim, a parte financeira, eu acho que você conseguiria trabalhar por lá com a própria música, custear, não conseguiria? Eu conseguiria. Eu fiz, assim, na época, um balanceamento do tempo que eu precisaria pra me estabilizar ali. Uhum. Só que sempre a escola bate de frente. Porque eu tô até hoje, eu tô vivendo esse sonho de transformar culturalmente o piano, que é o meu instrumento, mas a escola trabalha com outros professores. Sim. Então eu falei assim, putz, é muito legal pra mim. Eu venho aqui, estudo e vou embora. Mas e a escola, que tava começando? Vou deixar. 4 anos de escola, os professores por exemplo, quando abriu o Espaço Mérida, a primeira coisa que eu fiz foi correr atrás de professor de piano. Não tinha. Eu formei os meus professores. Caramba, Então legal. tenho 6 professores de piano, mais eu. Né? Então como é que eu vou deixar o time que eu criei? Abandonar sozinho. isso agora, Várias histórias, né? As crianças, tudo que estava acontecendo ali pendurado na escola. Sim. Eu não posso simplesmente falar, gente, tô indo porque agora eu não consegui pensar isso, cara. Entendi. Talvez a oportunidade bateu na porta. mas falou, Tinha, não, mas eu tenho tinha emprego para trabalhar em hotel, tinha emprego na pizzaria. Restaurante, sem né? emprego não fica, né, cara? Você vai Sem emprego lá trabalhar, não você fica, vai dar um jeito. Mas e aí? É essa a história que eu queria? Ainda mais batalhando e construindo tudo que você vem construindo aqui, né, cara? Então isso me pesou muito na época e falei, bom, deixei as portas abertas, tenho Sim. contato Sim. com eles até hoje, mas vim embora com ensinamento e essa garra de falar, bom, agora eu tenho essa vivência internacional, Sim. vou passar isso para meus professores e a gente vai ter uma vivência internacional nas aulas. Diferencial, né, cara? Diferencial. Diferencial, né? E Que foi show. o que aconteceu. Em 2019 fui de novo, com o mesmo intuito, só que fui pra Holanda. E a Holanda foi louco, hein, cara? Holanda, hein? Que delícia. Hein? Foi outro boom. Só que lá eu fui estudar rítmica. É. Lá eu fui fazer minha especialização em rítmica, com o Manjunat. Depois vocês procuram o Manjunat no Instagram.
Ele é o... Manjonate que é árabe, marroquino? É indiano. Indiano. Ah, você já viu ele, com certeza. Aquele cara fica... Ah, eu sei, mano. Com ele? Com ele. Cara, Estudei você com estudou ele. com ele? Com ele. Nossa, aquele cara é retardadíssimo, cara. Eu não conheço nenhuma autoridade mais fluente em rítmica do que ele. Nossa, Só mano. que ele é o mais novo. Ele levou um outro familiar dele, que é o Michori Manjunati, que é PhD em rítmica. Ah, Da Índia também. Meu, foi um curso assim que até hoje eu não entendi tudo. Eu tô Caramba. com as anotações. Digerindo ainda. Foi 2019, tudo ainda tô meio latejando com a cabeça, assim. Caramba, cara. É doideira. recente também, né? Dois anos Recente. aí também, né? Só que essa segunda vez que eu fui, eu tinha lançado um EP que eu tirei da internet. Eu que tava testando, porque na minha época não tinha essa coisa de você lançar música sozinho. É. Música é em gravadora. Teve toda essa revolução industrial, né? De uns anos pra Hoje cá. em dia, dentro de um Tecnológico. quarto, você com uma plaquinha É. e um controlador, você faz qualquer coisa, né, cara? Exatamente. Eu soltei 2 músicas no Spotify, 2 composições mais populares minhas, assim, que eu tava na vibe. E contratei uma amiga minha de São Paulo que ela vendeu uns shows pra mim na Europa. Meu, eu toquei na Europa, cara. Nossa, que da hora. Legal, cara. Então eu tinha um curso na Holanda, mas antes eu fiz Paris, toquei 4 noites em Paris. Putz, já aproveitou e foi com o Fui. esquema armado já, então. E já ganhando um cachezinho em euro ali. Nossa, que Isso aí delícia, foi- Vezes cara. R$6. Foi bem. Foda, hein, mano. Aí falou, não, eu vou ficar aqui mesmo, hein? Quer saber? Ó, liga pros professores, nossa, eu ensinei aí, tá Agora legal, vamos, é. toca aí, Falou. toca aí. Eu ajudo online. Hoje em dia tem tudo online, né, cara? Putz, é tentador, né, mano? Deve ser tentador. Cara, lá é legal que você combinava um cachê com o bar em euro, e aí eles falavam assim, ó, você deixa um copo. Tive que comprar um copo. Você deixa um copo em cima do piano. Tudo piano de cauda. Todo bar tem piano de cauda lá, cara. Da hora. Na Holanda, na minha faculdade, esse negócio que não existe. Eu nunca tinha visto na minha vida. Tinha piano de cauda empilhado, cara. Você via um em cima do louco. outro, assim, ó, guardado de Deixa eu estoque. levar um, cara. Deixa eu levar Meu, um. você vê os pianos da Unicamp com toda a admiração que eu tenho pela faculdade. Sim, claro. Nossa, dá dó, cara. É. Aí a gente. A estrutura, né, falta que estrutura Outra nesse estrutura, sentido. né, É, cara? a mesma coisa você vê os estádios de futebol brasileiro e europeu, né? A grama na terra. Isso é a comparação da mais ou Nossa, menos. eu não posso falar mal, porque, meu, Unicamp é fantástico, a Tatuí também, mas Sim, tem essa diferença, a gente sente na hora. Mas aí você deixava o copo em cima você e deixava- rolava as tips, tipo gorjetinha. Meu, os caras assim, não ó. deixavam assim 10, 20 euros. Nossa, cara. Aí, Meu, mesmo. Você ganhava o cachê e mais. Você tá tocando no lugar errado, meu amigo. Não, eu com curti, certeza. cara. Eu curti. Que ela tinha fechado algumas noites, aí eu tinha um contato em Londres. A menina chamava Beatriz, inclusive. Só que eu não tinha gostado muito. Eu falei, vamos marcar essa noite. Eu fiquei animado. Opa, né? Vamos Aí comecei a marquei Amsterdã, cara. Foi mais Mas legal, hein? tô com Amsterdã, Toquei, mano. Que cara. massa, hein, cara. Foi gostoso. Então Ô. eu fui já com essa coisa de tocar, de... Aí já foi outra de sentir pegada, o né? público. A primeira vez que você foi quando? Então, pra Áustria que você Foi em foi? 2017. Foi faz diferente de tanto 2 tempo. anos, então. Eu toquei em alguns lugares, mas foi assim, de última hora, ó, deixa eu participar. Uhum. Tinha um bar de jazz, cara, tinha um bar de jazz muito legal, chama Zigui Bar, acho que chama, Zigui Bar, Z-W-E, Ah, Zigui Bar. E aí ele é debaixo, subterrâneo. nossa, que legal. Você não escuta nada, você passa na Pubzão rua. mesmo. Pubzão. Nossa, lá você entra, ela só fumaça, que lá o pessoal fuma muito. Sim. Cannabis, né? Fuma. sim. Jazz fuma. A fumaça é liberada. É liberada. E chopp e cannabis lá. Muito legal. E aí os professores da faculdade iam tocar numa noite. Eu fui lá, deixa eu tocar com vocês. Aí deixaram eu tocar, eu toquei. Nossa, que e legal, tal. cara. Assim, informal. Nada assim, show do Gustavo e tal. Não rolou isso na primeira vez. Na segunda vez rolou. Então eu aprendi que as portas estão abertas. E assim, hoje, com a comunicação e a tecnologia que a gente tem, tá tudo muito próximo, cara. Sim. Sim, demais, né, Não, cara? eu peguei uma menina que Demais. sabia vender, que já tinha articulação, tava rolando. É bem mais fácil hoje em dia, né, cara? Você É bem mais fazer fácil. esse. Principalmente, tipo, essa passagem, tipo, ó, quero tocar lá, e aí você arma uma estrutura toda aqui primeiro. Sim. Você não sabe que nem antigamente você tinha que ir arriscar no pelo, né, cara? Você ia e tentar vender show. Teve amigo meu que foi pra lá, tipo, na 2000 e pouco e tal, eu tocava em metrô. Mas falou que ganhava uma grana fodida. Mas assim, Ganha, tipo, cara, ganha. ele chegou e pensou que era só chegar, abrir o case do violão e pôr no metrô. Não, cada um tem seu ponto tem lá. seu Tipo, ponto, você não é. pode chegar. Então ele falou, cara, então foi assim, foi uma ralação a princípio. Então hoje em dia não tem mais, você já consegue, pela facilidade da internet, né? Fazer tudo online hoje em dia, né, cara? Isso ajudou bem. Nossa, que legal, hein, cara.
Ô, Galo, vamos ter que trazer ele pra parte 2, 3. É muita história, cara, hein, mano? Só de falar da Europa, sim, não dá pra gente falar. Cara, muito da hora, cara. Já não te coçou querer ir pra Europa? Não, pegar a pizzaria Cara, aí, eu levei ganha-eu, né, escaleta. cara? Eu levei escaleta na última vez. Fora essas coisas fechadas, eu saía tocando com todo mundo, cara. Escaletinha, pouco fácil. Pô, chegava ali, Os caras na rua, os caras no bar, em qualquer lugar. Que né? legal. Pode. Que legal, cara. É uma Putz, delícia. Que pegada massa, hein, mano? E a Europa é receptiva pra esse tipo de coisa, né? É receptivo. Aqui no Brasil você faz, os caras nem dá bola, né? Fala, sai daí, que tá atrapalhando, cara. Cara, que rola cara. isso, né? Que rola isso. é Lá essa coisa Cultural, né? cultural, o acolhimento Muito é forte. quente nesse O sentido. acolhimento é outra pegada, né? Ô, Gu, e planos futuros, cara? O que você pensa? Tem coisa pra lançamento, pra vir alguma coisa autoral tua? Ou então você tá de cabeça agora na escola? O que é a ideia? Passando esse período pandêmico que a gente tá vivendo, você quer cair na estrada de novo? Ou você já tá mais tranquilo agora? Porque você faz um circuito bacana de casamento também, né? Você toca bastante parada de casamento assim, e tal. Então, o que vem pela frente aí, só pra gente te liberar aí? O homem é importante, filho, tem uma reunião daqui a pouco, se ele tá com o horário contado. Cara, eu acho que depois da pandemia, o músico se reinventou. É um clichê falar, se reinventou. Teve que se reinventar, né, cara? Mas principalmente porque evento, né, cara? Artista em geral, parou né? tudo. Músico, artista, né? Então assim, eu sei que os próximos 2 anos eu vou estar na parte de eventos, né? Eu vou estar cumprindo contratos de eventos que não tiveram. Foi jogando pra frente, né? Porque casamento é uma coisa assim que eles querem casar. Os É querem diferente casar. do que cancelar um show, um barzinho, do que não tem como cancelar um casamento. Você vai adiar, né? E teve, Só se o cara assim... largar, né? Só se até lá. Se acontecer isso. Mas assim, já remarcaram, teve a contrato de remarcar 5 vezes. Nossa. Caramba, Então cara. até, a gente tá em 2022, até final de 23, Tem coisa eu marcada. preciso resolver isso. Eventos. Escola tá uma bênção, cara. Eu falo assim que só tenho a agradecer a Deus pela saúde. Você tem um time foda lá também, né, Tem Gu? um time foda. E, cara, eu tenho que ser modesto, mas a nossa escola, o Espaço Mérida, a gente tá formando um império de ensino, Sim, cara. da hora. Então, A gente achou uma maneira, uma metodologia, um sistema que tá pegando forte. Que legal, hein, cara. Tá pegando forte, né? Vai Então, continuar o legado Mérida aí, né? vamos, se Deus quiser, vamos. E a gente tem que unir forças, né? Vocês estão juntos nessa. A gente Com tem história. certeza. E tem a Dareza eu quero dar um toque. Eu queria, de verdade, abrir uma editora de partitura, uma barraquinha que vende laranja, mas Sim. a minha vende partitura. Que legal. Queria abrir aqui no centro. E queria abrir na Alemanha, cara. Meu sonho é fazer isso, Ai, que cara. legal, hein, Só que tem cara. umas burocracia, eu quero testar aqui primeiro. Tá online por conta disso. Que Sim, tem dado sim. muito certo. Será que Então, aqui em São João daria certo, cara? cara, Isso? eu queria testar. Talvez uma cidade maior, talvez São João, será? Mas esse aqui ia ser no mínimo interessante, ia, eu cara. quero fazer essa Uma experiência. barraquinha de Até põe um partituras do suco de Gustavo. laranja ali, põe. Uma limonada. Um chopp Gorilas, tá na moda agora. Agora tá na moda. Patrocina Patrocina nós, nós! Gorila. Tá lá. Então talvez role isso, essa coisa mais séria na escrita, escola e tal. E, cara, eu até hoje eu tô em falta comigo mesmo. Tenho várias composições, preciso pôr nas plataformas de streaming, no Spotify. Porque eu imagino, tipo, com a facilidade que você tem de compor, você deve ter muita coisa escrita e guardada, né, cara? Instrumental, letra, com banda, tem minhas ideias. Eu espero que eu consiga me organizar. Isso ainda é um plano sem direção, vamos falar assim. Talvez lançar um disco Talvez aí. lançar um disco. Alguns amigos não, amigos de faculdade lançaram esse ano que passou. Eu fiquei esperando, que legal, eles lançaram. É que hoje em dia a moda também é lançar single, né? Vai lançar um single, depois pega 10 singles, lança um disco só pra... né? Mas, CD. a digestão musical e cultural tá tudo muito rápido, né, cara? Tipo assim, a gente tava vendo coisa tipo de... Hoje em dia as músicas tem que ser até 3 minutos, tipo assim, porque o cara não tem mais... o cara não tem mais a capacidade de escutar um álbum inteiro, uma faixa inteira que seja, O cara já passa. A gente que veio dessa escola, você falando do VHS, você não podia ficar adiantando e voltando, você podia assistir inteiro, cara, né, mano? E às vezes fazer isso você não sabia onde ia parar, né? Exatamente. Isso mudou muito, cara. O consumo mudou, né, cara? Mudou. É muito volume, né? Formação demais, né? Volume demais. Olha, eu voltaria aqui depois pra falar disso, que isso é um assunto, cara. Porque tem muita.
Tem muita coisa isso a falar. é um assunto... A gente que é músico há mais de 10 anos, né? Vamos falar assim, quando eu tinha 20 anos, a cultura industrial era de um jeito no país. Já mudou totalmente. Hoje ela é totalmente diferente. Você tá com 30, 31? Eu tô com 30. Né? E coisas que eram certeza, que eram sólidas ali, já não é mais. Já não são hoje. mais, né, cara? Então, isso pra gente que é musicista, professor que tá... Que assim, é engraçado que por exemplo, quem é mecânico, as peças dos carros antigos não mudam. Não mudam, né, cara? E as dos novos também. Aquela peça que você tem que comprar no um formato, né? Muda a tecnologia, aquilo, talvez, mas é a mesma tecnologia coisa. E tal, tem uma direção. A música, ela tá na frente da cultura, cara. E é uma ferramenta política, tem as letras, filosofia, tudo. Meu, isso aí fez um boom na última década. Então esses são assuntos bons pra gente conversar. Vamos marcar uma segunda. A gente vai ter que marcar uma segunda, terceira. Só pra falar da Europa. Quero saber todos os rolês de vários contatos. Nossa, imagino, cara. Todo mundo, né, cara? Ô, Gu, curtiu tá aqui, cara? Queridos, obrigado mais uma vez pelo convite. Desculpa aí se eu demorei muito pra falar. Que isso, cara. É sempre conversar com o Gu é um aprendizado sempre. Imagina. Cara, eu não te conhecia, prazer, cara. Que educação que esse cara tem, que calma que ele tem na fala, né? Bem diferente do Henrique, né? Eu não posso falar qualquer coisa de tecladista porque eu atropelo tudo, né, cara? O galo é 380 por hora. Coisa de pianista, isso é que teu pai não pôs música clássica. Não pôs. Slayer, sei lá, qualquer coisa. Sérgio Reis, o meu Sérgio Reis é foda. Do Duque Dalvan. É isso aí. E quer deixar algum recado aí pros seus alunos, pra galera aí? Pô, acho que pra galera que tá, né, pra todo mundo que vai assistir, queridos, obrigado. Acessem o Espaço Mérida pelo Instagram, pelo Facebook. Vamos deixar tudo na descrição aqui do vídeo, hein? Isso aí. Tem a Darezo, que eu já comentei. E que vocês tenham um ano aí fantástico, né? Tá começando o ano, que todo mundo tenha saúde, né? Bora estudar, né? Venham estudar piano. Bom, estudar música é uma questão de qualidade de vida hoje, né? Com certeza. Toca um instrumento, você vai para outro lugar. Sim, é outra facilmente, né? Então, acho que a mensagem é essa. É isso aí. Show de bola. Gu, brigadão mais uma vez, Alex, cara. Obrigado pelo seu querido. tempo aí, cara. Parabéns pelo estúdio, pelo espaço, obrigado, pela cara, iniciativa. Valeu. Vamos. É legal que isso aqui a gente tá eternizando, né, cara? Sim. A gente falou que a gente quer trazer principalmente os músicos da nossa região, cara. Porque imagina daqui 50 anos, cara. Vai estar tudo eternizado, cara. Que legal isso aqui, né, mano? É uma delícia. Parabéns. E vamos que vamos, cara. Show de bola. É isso aí. Galera, muito obrigado a todos que ficaram até agora com a gente. Isso aí. Quer dar algum recado aí? Muito obrigado, galera. É isso aí. Viva musicalmente. Pense sempre fora da caixa. Valeu. 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 Boa.